Saudações. Não está claro qual é a pretensão do meu canal e eu também não quero que tenha nenhuma definição, não. Eu quero falar o que eu quiser nessa merda desse canal. Seguinte, né? Hoje eu vou falar de correção postural e consciência corporal, né? Obviamente que eu não sou nenhum profissional, né, da área de educação física. Minha pretensão jamais é usurpar qualquer tipo de função, né, até porque eu não fiz uma graduação para isto. Respeito muito o trabalho dos profissionais que se dedicam à educação física, né, bem como a fisioterapia e outros ramos é, dessa área aí. Mas é o seguinte, é o que eu percebo e o que eu tenho aplicado a mim, né, enquanto treinador, quer dizer, treinador não, enquanto atleta, aliás, desculpa, né, enquanto atleta, né, de musculação. E o seguinte, eu acho que é, a consciência corporal e a consciência postural no exercício físico, elas são fundamentais e muitas vezes diversas pessoas não conseguem perceber a importância disso. Inclusive, eu ressalto a importância do profissional de educação física nesse aspecto por isso, porque esse profissional ele vai te auxiliar de forma a te corrigir o tempo todo, a manter uma postura correta da execução mais perfeita da execução daquele exercício, né? Eu acho muito interessante que recentemente, nessa questão da pandemia aí, eu descobri, entre aspas, né, uma postura que aperfeiçoou a minha, o meu exercício na execução de trapézio, por exemplo. A contração escapular, né, que é esse movimento aqui, antes da elevação do trapézio. Por quê? Porque o trapézio, ele não é só essa parte de cima da musculatura. O trapézio é um músculo gigante. Muita gente não deve saber disso, como muita gente já sabe disso. Só que acaba esquecendo desse aspecto. Por exemplo, também outra questão que interfere na melhor execução e que muitas vezes a gente, por uma arrogância, principalmente nós homens, né, uma arrogância, a gente acha que a sobrecarga excessiva ela vai trazer algum benefício na questão da hipertrofia, o que muitas vezes não é verdade, porque quando você eleva a sua carga de maneira grotesca, por exemplo, num leg press, né? Você, com 100 quilos você conseguiria fazer uma execução perfeita, mas você quer botar 300 quilos, né? O que ocorre é o seguinte, você vai sobrecarregar o seu joelho e não vai conseguir dar o maior aproveitamento para o seu quadríceps, né? E vai sentir um pouco de lombar, talvez, né? Você vai começar a sentir coisas que você não deveria sentir com aquela execução daquele movimento. E o seu aproveitamento muito provavelmente vai ser em torno de, vamos botar assim, 60%, quando você poderia dar 80, 85, 90% daquele aproveitamento daquele exercício, né? Então, a questão da postura, ela é fundamental. Por quê? Por exemplo, no agachamento. No agachamento, existe a linha da coluna vertebral, né? Isso eu estou falando por coisas que eu ouvi de profissionais da educação física, por vários vídeos que tem aí, né? Quem sou eu para me habilitar a falar sobre algo? Mas eu acho interessante porque é mais uma voz, né? Muitas pessoas ficam buscando diversas informações para tentar se aperfeiçoar. Nem todo mundo tem condições de pagar um profissional, né? Às vezes não tem tempo para ler um artigo científico ou uma literatura que fale sobre e fica procurando esses vídeos aí. Então, nós estamos aí também para falar a parada, entendeu?
Esse monopólio do saber, coisa ridícula, pô. Todo mundo merece ter informações. Essa que é a grande verdade, né? Então, na questão do agachamento, se você desce muito no agachamento, né, sem consciência disso, né, porque você vai falar assim, o fisiculturista tal, ele desce até o talo, mas o cara, mano, ele sabe o que tá fazendo. E posteriormente, talvez ele possa ter algum problema em relação a isso, né? Então, o que é melhor? Não existe o que é melhor. Existe o que você pode fazer para evitar lesões ou não, né? Então, assim, se você desce 90 graus, um pouquinho mais, já é o suficiente, entendeu? Não é necessário também uma carga excessiva, a menos que você esteja com um objetivo de força, por exemplo, né? Mas a execução correta, lentamente, torturosamente, né? Torturantemente, na verdade, torturantemente, ela às vezes é muito pior do que você botar 50 de cada lado no agachamento. Fazer com 30 lentamente, certinho, você tem um aproveitamento extraordinário, né? Então, por exemplo, outra coisa interessante, empinação de peito, né? Empinar o peito. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu falei. Empinar o peito, contração do peito, não é jogar para cima apenas, né? É espremer o peitoral para dentro. Isso te dá contração muscular do peito, entendeu? Muitas vezes a gente percebe, e eu percebi isso em mim, que eu utilizava muito os meus braços, né, a musculatura auxiliar, enquanto que o principal, ele sempre foi deixado para o auxiliar, na verdade, né? Então o que eu percebi é um desalinhamento no meu corpo, né? Meu braço ele cresceu bem, mas a minha musculatura da caixa torácica não desenvolveu tão bem quanto deveria, pelo tempo que eu treino. Provavelmente eu estaria muito melhor se eu tivesse feito isso de forma consciente, mas tudo é um aprendizado, né? O tempo todo a gente está aprendendo, isso é muito legal, né? Então, é basicamente isso que eu quis dizer. Não sei se eu fui claro, mas vamos lá tentar resumir, né? A questão da consciência e da postura é o seguinte, nem sempre o peso é o mais importante, né? Porque muitas vezes com a postura correta do exercício e a consciência de que você está focalizando aquele grupamento que você quer recrutar, com menos peso, provavelmente o seu sacrifício em termos de aproveitamento será muito maior, entendeu? Às vezes você com 20 quilos de cada lado, um halter leve, fazendo uma execução, provavelmente, se você fizer ali, vai fazer um pouco mais de repetição, naturalmente, né? Mas você vai ter um aproveitamento muito melhor, eu te garanto isso. E o seu risco de lesão, ele diminui exponencialmente, entendeu? Isso que é legal. É o seguinte, é ter humildade, né? Porque eu vejo, e aconteceu isso comigo, no início a gente quer sempre destruir, quer mostrar que é foda, que não sei o quê, que consegue, e que bota peso, aí quer acompanhar o parceiro que treina muito mais, que o cara é muito bom. Isso me ajudou muito a construir uma musculatura. Porém, quando você vai chegando numa certa idade, óbvio que eu não sou velho nem nada, mas você vai começando a adquirir determinadas lesõezinhas, o que pode te prejudicar no seu treino, né? Se você não tiver força de vontade, inclusive, você pode até querer parar. Ou você pode querer continuar procurando suplementação que vá atenuar essas dores, né? Ou até mesmo um tratamento de fisioterapia, né? Igual uma vez eu fui treinar supino, né? Tinha força naquele momento, por alguns motivos. Botei 50 de cada lado com meu cunhado, né? Ele é muito mais forte do que eu na época, né? Ainda é mais forte, porque ele tem uma consciência muito, muito grande, né? Fui simplesmente, depois que eu terminei a execução, fiz umas 6 repetições, eu acho, na época, e meu ombro foi pra casa do cacete, entendeu? Eu fiquei com o ombro esquerdo prejudicado por um bom tempo, o que me prejudicou todo o meu treinamento de peito, inclusive alguns exercícios de ombro também, né? Um ponto muito específico, esse pontozinho aqui de cima, e gelo, e cataflã, e
e não sei o que, e tentando melhorar, pegando mais leve, manguito e tudo mais, até que, graças a Deus, hoje melhorou, né? Mas eu também não faço mais supino, livre pelo menos, né? Eu faço outros tipos de peito. Consigo fazer supino? Consigo, não com a mesma carga que eu botava, nem vale a pena. Então, assim, o que eu quero deixar esse recadinho no coração aí, eu vejo muita gente treinando às vezes por treinar, entendeu? Fazendo a movimentação, apenas levantando peso. Isso não é o correto para musculação. Musculação, ela te exige consciência, focalização do grupamento que você quer recrutar, certo? Então, eu deixo essa dica aí, entendeu? Com todo o amor e carinho a todos vocês. Tamo junto.